Fala, meu povo. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas. Como é que vocês estão? Tudo bem com todo mundo? Tá todo mundo em paz? Primeira coisa, todo mundo me ouve? Primeira pergunta, né? A pergunta que não quer calar. Todo mundo me ouve? Re- Respondam aí para mim no chat. Todo mundo consegue me ouvir? Sim, meu povo. Beleza, Joverlândia, obrigado por me responder, viu? Só tem o Joverlândia aqui, é? Pelo amor de Deus, minha gente. Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Falem comigo. Opa, Antônio, obrigado por me responder. Gente, é para ter mais gente aqui, né? É para ter mais gente aqui. Então, tá faltando gente aqui, tá errado isso. Porque só duas pessoas me responderam. Não tá batendo. Tá errada essa conta aqui. Mas, pessoal, brincadeiras à parte. Para quem não me conhece, meu nome é Jobson Castelo Branco. Eu sou um dos professores de língua portuguesa aqui do IB Concursos e nós vamos, à medida que o tempo for passando, nós vamos trocar algumas ideias no que diz respeito à minha disciplina, beleza? E aí, eu queria pedir uma coisa para vocês, que eu sempre peço a todas as turmas, mas normalmente o pessoal me ignora, mas eu sempre peço que, em caso de dúvida, vocês questionem, tá? É muito importante que vocês questionem, beleza? Professor, mas por que a gente precisa questionar e não sei o quê? Porque questionar é o que nos leva a conseguir tirar as nossas dúvidas, né? E tem um cálculo que eu gosto muito de fazer, e deixa eu já fazer esse cálculo para vocês antes da gente apresentar o curso, antes da gente começar todos os paranauês. Tem um cálculo que eu gosto de fazer, porque a galera às vezes não entende o peso de uma dúvida. Quanto é, e aí me respondam no chat, por favor, porque eu queria ouvir isso de vocês, quanto é o salário para o cargo que vocês pretendem ingressar? Quanto é o salário na carreira que vocês querem ingressar? Digam aí para mim, quanto é? Quanto que é o salário na carreira que vocês pretendem ingressar? Alguém pode me dizer? Alguém consegue me dizer? Quanto é o salário na carreira que vocês querem? Ninguém sabe me dizer? Boa noite, Ana Beatriz. O Antônio está dizendo que o salário é de 5 mil na carreira que ele quer. Pois pronto, vou pegar o que o Antônio colocou aqui, tá? Vamos lá. 5.000 reais de salário todo mês, certo? Eu não sei se alguém já fez esse cálculo com vocês em algum momento da vida de vocês. Mas vamos botar 5.000 reais vezes 13, tá? Vamos colocar 5.000 reais vezes 13. 5.000 vezes 13, meu sonho é ganhar 5.000, hein? 5.000 vezes 13 vai dar ao ano 65.000 reais. 65.000 reais. Antônio, quantos anos o senhor tem, por favor? Diga aí para mim, quantos anos o senhor tem? Deixa eu mostrar aqui para vocês o cálculo que eu estou fazendo. O Antônio tem 56. Beleza. Vamos aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui o cálculo que eu estou fazendo para vocês poderem ver. Só um minuto. Pronto. Vamos supor que o Antônio fique aí mais 4 anos. Suponhamos que o Antônio fique 4 não, 65, né? 9 anos. Então vamos botar 65.000 vezes 9 anos. Vamos supor que o Antônio se aposenta com 65, tá? Então eu boto aí 65.000 vezes 9. Isso dá 585
R$ 1.000. Então, se o Antônio acerta questões o suficiente para ele ingressar no cargo que ele quer, o que é que vai acontecer? O Antônio vai ter, ao fim de 9 anos, recebido dos cofres públicos R$ 585.000. Gente, uma questão a menos pode fazer o Antônio deixar de ganhar mais de R$ 500.000. Já pensaram dessa maneira? Que uma questão pode tirar da mão de vocês R$ 500.000? Já tinham feito esse cálculo na vida de vocês? Alguém já tinha feito esse cálculo? Às vezes a gente pensa que determinadas coisas, minha gente, às vezes a gente pensa que determinadas coisas são inalcançáveis e não, elas não são, sabe? A gente está falando aqui de um servidor público receber, ao longo de uma carreira de 9 anos, R$ 585.000. E não, isso não é algo impossível, tá? Isso não é algo impossível de maneira nenhuma, beleza? Se tem uma coisa possível, é esse cálculo de você receber aí mais de R$ 500.000 ao longo de 9 anos. Então, é exatamente por isso que eu bato tanto na tecla de, por favor, tire suas dúvidas. E eu aproveito já esse momento para mostrar para vocês. Eu tenho o concurso de Lavras da Mangabeira a caminho, beleza? Esse concurso vai ter como banca uma das bancas mais tranquilas que eu tenho no Ceará, que é a URCA, beleza? Então, imagine você poder se tornar servidor municipal na Prefeitura de Lavras da Mangabeira, ganhar ali seus R$ 3.500, R$ 4.000, na tranquilidade do seu cantinho, na tranquilidade do seu lar, sem precisar quebrar a cabeça com mais nada. Seria bom, né? Mas eu não tenho só Lavras da Mangabeira. Eu tenho Beberibe, que já está no site da Consulpan. E Beberibe, gente, é praia. Em Beberibe eu tenho Morro Branco, em Beberibe eu tenho Uruaú. Então você vai morar onde as pessoas vão para passar o final de semana, passar o carnaval, passar as férias. E você tem a chance de morar nesses locais como concursado, né? Eu tenho ainda Quixadá, um dos lugares mais desenvolvidos do Ceará. Eu tenho Aquiraz, na região metropolitana. Aquiraz é quase do lado de Fortaleza. Passou Eusébio, chegou Aquiraz, morreu Maria Preá. Então, assim, gente, eu tenho que prestar atenção, porque Barbalha também, ali no Crajubá, né? Eu tenho Eusébio, que também já tem como banca, inclusive, a mesma banca de Beberibe é a banca de Eusébio, que é a Consulpan, beleza? E a gente vai falar sobre Consulpan, vocês e eu, tá? A gente tem Juazeiro do Norte, Crato, Juazeiro e Barbalha. Eu vou ter concurso no Crajubá todinho, Crato, Juazeiro e Barbalha. Eu vou ter concurso em Croatá, eu tenho Mauriti, eu tenho Assaré, eu tenho Pentecoste, eu tenho Baturité, que está sendo muito aguardado, Piquet Carneiro, Ipu, eu tenho ainda Maranguape, que o prefeito faz 2 anos que promete, e esse ano ele diz que sai. Eu tenho Forquilha, eu tenho Caridade, Acaraú, gente, Iporanga, Limoeiro do Norte, Paramoti, eu tenho Tauá, Salitre, Tarrafas. Aqui eu contei, se eu não estou ficando louco, eu contei 10 municípios. E olha, o IB, ele já aprovou primeiros lugares. O que a gente tem de concurso agora, o IB aprovou mais em relação a primeiros lugares. Então, assim, vocês estão estudando no canto certo, meu povo, tá? Quem se matricular, quem vier estudar conosco, estará no canto certo. Em Nova Olinda, a gente ficou com o primeiro lugar em agente administrativo e a gente ficou em segundo lugar no cargo de psicólogo. Então, assim, vocês estão estudando no canto certo, beleza? Tudo que a gente precisa
para auxiliar vocês nesse caminho rumo ao cargo público, rumo à efetivação como servidor público, é que vocês estejam conosco, beleza? Tudo isso aqui a gente vai estudar junto, tá? A Edilene perguntando aqui, boa noite, Barbalha, tem alguma banca prevista? Edilene, não tem banca prevista, mas eu posso te dar um chute, tá? Eu aposto em Urca. Eu aposto em Urca. Não quer dizer que vai ser, tá? A minha aposta é Urca para Barbalha. Posso estar enganado, beleza? Porque ainda não tem definição, tá certo? Pessoal, Jobson, mas tu tá falando que aqui é o lugar certo, etc e tal, por quê? Toda sexta-feira eu tô falando isso porque eu já alinhei com a diretoria do curso, a gente já conversou, já tá tudo ajustado, então a gente vai ter aula ao vivo toda sexta-feira, vocês vão ter acesso às gravações dessas aulas, e detalhe, o Antônio aposta UPA, também é uma possibilidade, viu, Antônio? Eu não discordo do senhor, não. A gente tem tido, pessoal, antes de eu continuar aqui e falar o que a gente tem no curso, a gente tem tido nos interiores, e aí me corrijam se eu estiver ficando louco, mas eu acredito que eu não estou, a gente tem tido uma força muito grande nos interiores, tanto da Patativa do Assaré quanto da Urca, certo? A sensação que eu tenho muitas vezes é que... Mas isso é só uma sensação, tá? Isso não quer dizer que seja como eu vou dizer aqui, não, tá? Mas a sensação que eu tenho é que as duas bancas ficam tipo assim, não, pega essa cidade aí, eu pego essa. Não, pega essa outra aí. Não, mas eu não quero essa não, eu quero a outra. Tá entendendo? A sensação que eu tenho é essa, porque, gente, sem brincadeira, quem tá acostumado a fazer concurso nos interiores, nos últimos 2 anos, sabe o que eu tô dizendo. Quando não é UPA, é Urca. Quando é Urca, é UPA. Quando é Urca, é UPA. Quando é UPA, é Urca. É só isso que está acontecendo nos interiores. Eu não sei se vocês estão percebendo isso, tá? Até a Consulpan, que é a bandidinha das galáxias, é a banca que, ai meu Deus, a Consulpan ganha tudo e não sei o quê, e pipipi, popopó. Até a Consulpan tá ganhando menos. Nos interiores, né? Pensando ali em algumas regiões do Ceará, até a Consulpan tá ganhando menos espaço, beleza? Vamos lá. A gente tem ainda no curso, meus amores, atendimento, em caso de dúvida. Pelo tamanho do concurso, creio que será uma banca mais pesada, tipo Consulpan. Eugênio, tem um ponto que, às vezes, a gente não observa. No caso dos cargos do magistério, a UPA ela tem provas tão pesadas quanto a Consulpan, para o magistério. Não estou dizendo para as outras áreas, porque para as outras áreas, em geral, a UPA ela é uma banca que, assim, parece que toda a prova dela é prova de ensino médio. Mas para o magistério, em especial na parte específica, a UPA ela consegue dar umas alopradinhas, viu? No estilo Consulpan, inclusive. De nível de complexidade de conteúdo, de especificidade na cobrança. Então, é na cobrança de autores delimitados. Então, na específica, eu ouso dizer, pelo que eu já vi nos últimos 2 anos, que a UPA ela consegue ter um nível de cobrança na específica tão intenso quanto a Consulpan. Pois é, Farias Brito, me perdoem pela expressão, mas, por exemplo, Farias Brito foi de lascar. Farias Brito foi pesado. E na minha cabeça, Farias Brito prova o que eu estou dizendo aqui para vocês. Farias não foi fácil, não, gente. Não foi muito tranquilinho, não, viu? Muita gente achava que ia ser. Pronto, o Brejo. A prova do Brejo, que foi Urca, né? Todo mundo, a Urca vai ser fácil e não sei o quê. Quanta gente papocou na específica da Urca, por exemplo? Que tava todo mundo, não, vai ser fácil e não sei o quê, a Urca é fácil. Quando foi ver, foi. Então, voltando. A gente vai ter um caderno de questões de cada disciplina, tá? Um grupo exclusivo de WhatsApp só para os alunos e todo o material vai estar disponível para vocês em PDF, além do fato de que a gente tem simulados e toda vez antes da prova, na semana que antecede a prova, a gente tem a chamada revisão final
em que os professores trazem algumas questões ligadas ali ao que os colegas e eu acreditamos que pode aparecer um potencial conteúdo de prova de vocês. Beleza? Tranquilo. Jobson, as apostilas são separadas? São. As apostilas são separadas, tá? A gente também vai ter um caderno de questões da URCA. A gente está apostando muito, pessoal, e a diretoria do curso ela está sendo muito feliz nisso. A gente está apostando muito em URCA e UPA nos interiores, porque, repito, essas duas bancas elas têm sido muito constantes nos interiores, tá? Então, por isso, a gente vai ter um caderno de questões da URCA, a gente vai ter um caderno de questões da UPA, beleza? E a gente vai ter os simulados, tranquilo? E é isso, gente. Inclusive, saudade de um presencial. Eu vejo essas fotos e eu fico, saudades presencial. Quanto tempo. É isso. Gente, para fazer a matrícula, DDD 88996003371 e DDD 88996877474. Repito, vocês estão no campo certo. A gente só precisa que vocês fiquem conosco, que vocês estudem e que vocês tirem dúvida, porque o caso do Antônio, principalmente para Lavras da Mangabeira, que está muito perto, tá? Da gente conseguir ter aí uma definição, beleza? No caso do Antônio, valia R$500 mil. Mas eu não sei, por exemplo, se... Deixa eu ver. Eu não sei se o Carlos André é uma pessoa que tem 28 anos, 27 anos. Porque se o Carlos André tem 26, 27 anos, o Carlos André tem pelo menos mais 30 anos de serviço público. Ou seja, estudar conosco, se preparar com um curso que tem qualidade, pode fazer com que você, ao longo desses 30 anos, tenha recebido dos cofres públicos mais de R$1 milhão, a depender do seu cargo. Raciocinem isso. Então, invistam no futuro de vocês, porque o futuro tem retorno, viu? O tempo vai passar de qualquer jeito e o retorno sempre vem, de uma maneira ou de outra. Então, que esse retorno seja positivo, porque vocês fizeram o investimento correto, o investimento adequado. Beleza? Tudo bem? Gente, dito isso, eu quero aqui... não tem simulado com os PAN. O pessoal, quem é que está me acompanhando hoje aqui, por favor, para poder me ajudar com essa dúvida? Porque perguntinha capciosa da Neidinha, viu? Não tem simulado da Consulpan? Gente, alguém consegue me ajudar? Tem? O Leonardo está aqui. Beleza. Leonardo, boa noite, meu amigo. O Leonardo está aqui, gente. Então, a gente vai ter, Neidinha. Olha aí, o Leonardo é um dos diretores do curso, tá? O Leonardo é um dos responsáveis pelo curso. Tá respondido, viu, Neidinha? Tá respondido por quem manda. Tá aí. Ele vai deixar o WhatsApp, gente. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem ir direto pro WhatsApp, que o pessoal atende vocês, tá bom? Tudo bem? Eu quero aqui começar a entrar no meu conteúdo, tá? Tem algumas questões, pessoal, existem algumas questões que precisam ficar claras para vocês quando nós falamos de prova de concurso. Tem alguém aqui que está começando a estudar para concurso agora? Tem alguém aqui que está começando a estudar para concurso agora? Pela primeira vez? Tem alguém aqui, não, professor, nunca fiz concurso, vou começar a fazer agora, eu não quero mais depender da boa vontade de ninguém, eu quero estudar para concurso e quero ser servidor público e ter minha segurança. A Tassiana, o Marcos Brasil, a Jaesca também, tem mais alguém? A Yasmin, a Cláudia, olha só, legal, SD Music, Rejane também. Ô, Neidinha, obrigado pelo elogio. A Verônica também está começando a estudar agora, legal. Legal. Valeu, Antônio. Boa noite, meu amigo. Por que eu tô falando? Por que eu tô fazendo? Por que eu tô fazendo essa pergunta, pessoal? Porque existe uma coisa que você que está começando a estudar agora precisa já ter na sua cabeça. As bancas de concurso,
desde o período pós-pandemia, desde o momento em que a pandemia acabou e os concursos voltaram na sua regularidade, etc. e tal, a gente começou a ter uma mudança na maneira como as provas estão sendo elaboradas, certo? Porque a gente tem tido textos cada vez mais longos quando nós falamos de provas de língua portuguesa, certo? Só que o que eu preciso que você entenda independentemente da sua banca? Você não pode, você não deve e você não vai começar a resolução da prova. Nunca faça isso, por favor. Você não vai começar a resolução da prova olhando ali para o texto. Você vai sempre olhar primeiro para o comando da questão e só depois, se o comando da questão exigir, é que você vai fazer a leitura do texto. Tudo bem? Então, se você que está começando a estudar agora já tiver isso em mente, isso ajuda bastante, beleza? Isso é algo que pode te ajudar muito, muito mesmo, tá? Já tenha isso aí na sua cabeça, certo? Olhando aqui para essa primeira questão, eu tenho o seguinte no comando. No texto, adolescentes ganham voz em documento nacional do MEC. As relações semânticas e argumentativas evidenciam que a escuta dos adolescentes é valorizada como elemento orientador das políticas educacionais. A justificativa central para essa valorização pode ser identificada na passagem Q. Então, veja você, aqui eu obrigatoriamente preciso ler o texto, tá? Não tem como, não existe a possibilidade de que eu consiga responder a essa questão sem a leitura do texto. Eu preciso obrigatoriamente fazer a leitura do texto, tá? Se eu não leio esse texto, eu não consigo resolver essa questão, tá? Vamos aqui. Adolescentes ganham voz em... peraí, bandeirinha. Todo mundo tá conseguindo enxergar, pessoal? Tá dando para todo mundo ver do jeito que eu tô colocando o material aqui? De boinha? Beleza, obrigado. Obrigado, Eugênio. Adolescentes ganham voz em documento nacional do MEC. Relatório nacional da Semana da Escuta das Adolescências foi debatido nesta sexta, dia 14, pelo Ministério da Educação e por parceiros envolvidos na escuta. Durante a semana, foram ouvidos 2,3 milhões de estudantes. As demandas de aprendizagem, inovação, clima, convivência e participação dos adolescentes nas escolas foram objeto de escuta e debate no Ministério da Educação. Nesta sexta-feira, 14 de fevereiro, o MEC foi palco de uma reunião para discutir o relatório nacional da Semana da Escuta das Adolescências. Por meio da Secretaria de Educação Básica, o documento preliminar foi apresentado para as equipes do MEC e instituições envolvidas no processo da escuta. Elas auxiliaram na análise sobre questões essenciais trazidas pelos adolescentes que serão incorporadas às políticas públicas educacionais. Na reunião, o grupo analisou os dados coletados e refletiu sobre as ações a serem desdobradas a partir dos insumos oferecidos pelo relatório. A previsão é que o documento final seja entregue em março. Durante a Semana da Escuta das Adolescências, foram ouvidos 2,3 milhões de estudantes de mais de 20 mil escolas. A iniciativa faz parte das ações do Programa de Fortalecimento para os anos finais do ensino fundamental, Escola das Adolescências. Ele conjuga esforços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal a fim de construir uma proposta para esse percurso do ensino fundamental que se conecte com as diversas formas de viver a adolescência no Brasil e fomente a melhoria da aprendizagem. O MEC oferece apoio técnico, pedagógico e incentivo financeiro para as escolas priorizadas segundo critérios socioeconômicos e étnico-raciais. Com o objetivo de conhecer de forma aprofundada o que pensam os adolescentes dos anos finais do ensino fundamental e desenvolver estratégias para a política educacional, a semana foi uma ação estratégica do programa, realizada nas redes de educação de todo o país, entre os dias 13 e 27 de maio de 2024. O MEC considera que o desenvolvimento de um processo de ensino-aprendizagem coerente para esses estudantes passa por compreender suas necessidades específicas.
O diretor de Políticas e Diretrizes da Educação Integral Básica do MEC, Alexandro Santos, informou que a entrega do relatório possibilita a sistematização e o aprofundamento de questões identificadas na escuta. Os estudantes valorizam muito a presença na escola, a socialização, que eles conseguem fazer entre pares, a compreensão de outras formas de viver a adolescência e também os laços afetivos que eles acabam construindo no processo pedagógico. Isso nos ajuda a pensar, por exemplo, aspectos como a restrição do uso de celulares nessa faixa etária. Se eles apontam que a socialização, o afeto, a troca de ideias, o trabalho... Eita, me perdi, socorro. Perdão. O trabalho coletivo e colaborativo são pontos importantes que eles identificam na escola. A gente precisa mesmo criar oportunidades para que eles interajam e realizem projetos juntos, afirmou. Outro ponto destacado pelos estudantes, observou Santos, é a necessidade de ações e projetos culturais, além do esporte e lazer, dentro do currículo da escola. Isso nos ajuda a pensar a importância do programa Escola em Tempo Integral, que favorece esse tipo de prática dentro do currículo e oportuniza essas experiências pedagógicas diferentes, completou. A coordenadora-geral de Ensino Fundamental do MEC, Tereza Farias, adiantou que o relatório nacional apresentará os principais pontos que os estudantes destacaram na escuta em relação à aprendizagem, clima, convivência, participação e inovação. Toda essa escuta alimentou as estratégias da política e o nascimento do programa Escola das Adolescências, que está perto de completar um ano. No ano passado, o MEC entregou os relatórios das escolas, estados e municípios. Hoje, junto com as instituições parceiras que fizeram toda a engenharia da escuta, estamos finalizando a redação da conclusão final para publicar o relatório nacional, disse. A escuta foi apoiada pelo Itaú Social e desenvolvida em parceria com a Rede de Conhecimento Social, RECOS, o portal Povir e a Organização Interdisciplinaridade de Evidências do Debate Educacional, IED, Assessoria de Comunicação Social do MEC, com informações da SEB. Então, vamos lá, pessoal. A gente percebe que esse texto ele é um texto de cunho informativo, certo? Professor, o que quer dizer que ele é um texto de cunho informativo? Eu quero informar a população sobre algo, tá certo? Se eu estou querendo informar a população sobre algo e eu uso um texto informativo, o texto informativo mais usado em provas de concurso é a notícia, beleza? Então eu tenho, neste caso, uma notícia, meus amores. Tudo bem? Tudo legal? Tudo sensacional? Beleza? Professor, como é que eu sei que eu tenho uma notícia? Você percebe que eu tenho um título, tá aqui o meu título. Depois desse título, pessoal, eu tenho o chamado lead, tá? O lead, ele é uma parte do... Ele pode ser escrito e pode aparecer na prova de vocês de duas maneiras, tá? Ele pode aparecer L-I-D-E ou ele pode aparecer L-E-A-D, tá? Jobson, qualquer uma delas está certa? Sim, qualquer uma delas está certa. Beleza? Qualquer uma delas está certa. Tranquilo? Então, Jobson, quer dizer que para ser uma notícia tem que ter um título e tem que ter um lead para depois, no corpo do texto, ter a informação, ter aquilo que eu quero informar às pessoas, aquilo que eu quero informar ao público? Sim, exatamente, tá? Obrigatoriamente você precisa ali, quando você tem uma notícia, ter estes elementos. Hoje, gente, existe uma confusão muito grande entre o que é uma notícia e o que é uma reportagem, certo? Existe uma confusão gigantesca com isso. A reportagem ela é mais longa que a notícia, a reportagem ela requer mais tempo do que uma notícia para ser produzida, enfim, a reportagem ela não tem um lead, né? A reportagem ela requer um trabalho investigativo. Tudo bem, não que a notícia não requeira, mas o nível de profundidade, o nível de aprofundamento das duas é totalmente diferente, tá bom? Tudo bem? Dúvidas até aqui? Ok? Posso ir para a questão? Vamos lá. Vou reler o comando, tá?
no texto Adolescentes Ganham Voz, em documento nacional do MEC, as relações semânticas e argumentativas. Professor, o que são relações semânticas? Eu não me lembro, o senhor pode me lembrar aí, refrescar minha memória, o que é semântica? Relações semânticas são as relações de sentido, tá? Sempre que eu falo de relações semânticas, eu estou obrigatoriamente falando de relações de sentido. Tudo bem? Beleza? Jobson, então eu posso ter múltiplas relações de sentido dentro de um texto? Sim, você pode, naturalmente, ter múltiplas relações de sentido dentro de um texto. Por quê? Porque o texto ele vai ter dentro de si vários sentidos. Beleza? Cada trecho de um texto, cada pedacinho, cada elemento que é construído dentro de um texto tem ali um sentido específico e, inclusive, esse sentido ele está ligado ao propósito. Traduzindo, esse sentido está ligado ao objetivo, tá? Que a gente tem ali dentro daquele texto. Beleza? Tudo bem. Vamos lá. Evidenciam que a escuta dos adolescentes é valorizada como elemento orientador das políticas educacionais. Então, o que a banca está querendo de você, para quem não entendeu essa questão? A justificativa central para essa valorização pode ser identificada na passagem que, quando eu falo, gente, de justificativa central para essa valorização, eu estou procurando a ideia central. Mas é a ideia central do texto? Não. É a ideia central que dá embasamento para eu poder dizer: olha, a gente está ouvindo os adolescentes por motivos X, Y e Z. Beleza, tudo bem, tranquilo. Beleza? Vocês têm dúvida até aqui, gente? Tudo bem até aí? Ou não? Tudo bem? Não tá tudo bem? Beleza? Tudo bem, né? Vamos lá, então. Vamos lá. Item A. Destaca a atuação do Itaú Social e de outras organizações, evidenciando o caráter interdisciplinar do relatório. Isso não tem nada a ver com o fato dos adolescentes serem os elementos centrais aqui desse processo de escuta. Beleza, tudo bem. Então, o item A, ele não está correto. Item B. Enfatiza a importância da sistematização dos dados que serão utilizados como insumos para a redação de um documento final. O item B, ele me parece ser o meu gabarito, certo? Eu vou marcar aqui o item B por enquanto, como gabarito. Eu não sei o que eu vou botando esse X aqui, eu tô ficando louco. Mas vamos olhar os outros itens, tá? Item C. Item C. Eu não vou riscar nada, não, peraí. Não, gente, o B não pode ser o gabarito, não. Tá certo meu raciocínio. O B não pode ser o gabarito, não, porque o item B, ele fala da sistematização dos dados que serão utilizados como insumo, ou seja, como elemento que eu vou utilizar ali na redação final de um documento, e não é esse o caso, tá? Eu não posso dizer isso, beleza? Tudo bem? Vamos lá. Item C. Explicita que os adolescentes atribuem valor à escola não apenas pela aprendizagem formal, mas pelas experiências de socialização, afeto e trabalho colaborativo. Isso aqui, o item C, ele me parece ser um ponto importante, porque esse ponto ele poderia ser comprovado bem aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Se eles, olha para cá, se eles apontam que a socialização, o afeto e a troca de ideias, o trabalho coletivo e colaborativo são pontos importantes que eles identificam na escola, a gente precisa mesmo criar oportunidades para que eles interajam e realizem projetos juntos. Então, aqui, se você perceber, o que você tem é exatamente o que está no item C de cachorro caramelo correndo com cabrito, tá? Os adolescentes, eles colocam na escola
outros valores que não estão ligados aí exclusivamente ao conhecimento. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Deu para vocês entenderem a lógica, gente? Então, eu tenho, quando eu pego esse tipo de questão, gente, esse tipo de questão aqui é o tipo de questão que a gente fala que é uma questão de interpretação. Beleza? Se é uma questão de interpretação, eu vou precisar estabelecer relações que não estão explicitadas, são relações que são implícitas, tá? Eu obrigatoriamente preciso observar aí que eu tenho relações que são implícitas. Beleza? Ok. Jobson, o que são relações implícitas? São relações que eu só consigo chegar nelas, eu só consigo atingi-las quando eu interpreto as informações que estão explicitadas. Ou seja, é como se, tipo assim, eu digo assim, todo lobo, vou pegar um exemplo. Não, vou pegar esse exemplo não. Imagina que eu digo assim, ó, a dona aranha, a dona aranha subiu pela parede. Subiu pela parede. Qual é a conclusão? E aí eu não tô brincando, tá? Isso aqui é sério. Pessoal, isso aqui é sério. Eu quero ouvir vocês, eu quero a resposta de vocês. O que eu posso concluir? Quais são as conclusões às quais eu posso chegar quando eu digo que a dona aranha subiu pela parede? O que vocês me dizem? A quais conclusões eu posso chegar quando eu digo que a dona aranha subiu pela parede? Fala comigo. Eu posso concluir que ela tinha pernas, que a dona aranha tem pernas. Eu posso concluir que a dona aranha tinha capacidade de escalar, tinha capacidade de escalar. Professor, mas isso é coisa de criança. É não. Isso aqui é uma coisa que as pessoas não conseguem quando elas pegam uma prova de concurso. As pessoas não conseguem estabelecer inferências. As pessoas não conseguem estabelecer conclusões. Beleza? Tudo bem. Tá dando para entender até aí? Beleza? Ok. Pronto. Então, aqui no item C é exatamente isso. Eu chego à conclusão de que essas crianças, esses adolescentes, se posicionam dessa maneira e por isso a visão deles é usada dentro dos relatórios, beleza? Tudo bem, entendido? Então vamos lá, o item D de jeans está incorreto. E o item E de esqueleto esquelético também está incorreto. E segunda questão, meus amores, considerando a tipologia textual e os elementos estruturais característicos do gênero notícia, o texto apresenta marcas que confirmam sua adequação a esse gênero. Assinale a alternativa que indica corretamente um desses elementos. Primeiro, eu preciso, por favor, que você entenda que existe uma diferença, tá? Existe uma diferença muito grande entre o que é tipologia textual e o que é gênero, tá? Toda vez que eu falo de tipologia textual, meus amores, eu estou falando do seguinte, veja você, eu tenho estrutura compartilhada eu tenho estrutura compartilhada entre gêneros. Beleza? Sempre que você fala de tipologia, você fala disso aqui, ó. Vou dar um exemplo. Jobson, me dá vários exemplos de tipologia. Por exemplo, eu tenho a tipologia narrativa.
Tipologia narrativa é aquela em que, independente do gênero, em todos eles eu vou contar uma história. E para isso eu vou ter que ter elementos específicos que caibam e que apareçam em qualquer gênero dessa tipologia. Jobson, como assim? Toda narração tem um personagem. Toda narração conta uma história que acontece em um espaço. Toda narração tem um narrador. Todo narrador conta essa história por meio de tempos e toda história é construída por um enredo, beleza? Eu também posso ter textos de tipologia descritiva, tá? Jobson, o que são textos de tipologia descritiva? São aqueles textos em que eu vou descrever algo ou alguém, tá? Eu posso ter textos de tipologia expositiva. Eu posso ter textos, por exemplo, de tipologia dissertativa, beleza? Eu posso ter textos de tipologia dissertativa também, e eu posso ter textos de tipologia injuntiva, tá? Então, se perguntarem para vocês todas as tipologias textuais, você vai dizer que são essas, tá? Tudo isso aqui é tipologia textual, tranquilo? E aí, dentro de cada uma dessas tipologias, meus amores, eu tenho vários gêneros textuais. Tudo bem, tudo legal, tudo sensacional. Conseguiram pegar a ideia, gente? Belezinha, belezinha, belezinha. Tranquilinho, não tranquilinho. O que vocês me dizem? Beleza? Falem comigo. Quero ouvir vocês. Tranquilo? Beleza, maravilha. Tranquilo. Então vamos lá. Qual que é o gabarito? Bora aqui para o item A. A gente está procurando a tipologia e o que pode afirmar que essa tipologia ela é verdadeira, tá? Vamos aqui. Item A, a descrição detalhada do contexto social dos estudantes entrevistados tem como finalidade sensibilizar emocionalmente o leitor. Se você perceber a notícia, ela não quer aqui gerar uma sensibilização no leitor, beleza? O contexto social dos estudantes, inclusive, ele não é ricamente detalhado aqui, beleza? Naturalmente, ele é citado, ele é colocado, mas ele não é ricamente detalhado aqui, não. Tá bom? É muito importante que você entenda isso, tá? Item B, a inclusão de falas de representantes do MEC e de outras instituições visa conferir, ou seja, visa conferir quer dizer o quê, professor? Que eu não sei. Visa conferir quer dizer que tem como objetivo. Tranquilo. Quando eu digo visa conferir, eu digo que tem como objetivo, tá certo? Credibilidade às informações apresentadas. Opa, tá aqui meu gabarito. Professor, mas como assim tem como objetivo credibilidade? O que isso quer dizer? Quando eu, pessoal, estou escrevendo uma notícia e eu trago uma autoridade em um determinado assunto, no caso, o assunto da notícia, e eu uso a fala dessa pessoa, eu estou usando, tá? Eu estou usando aqui o argumento de autoridade, tá certo? Então, quando eu uso para validar uma informação, quando eu uso o posicionamento, quando eu uso o ponto de vista de uma autoridade, eu estou usando uma estratégia argumentativa chamada de argumento ou argumentação de autoridade, beleza? Isso é algo que quem tem filho no ensino médio, por exemplo, está bem acostumado a ver, porque isso é bastante comum. Isso é muito, 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 muito comum ali nos textos de ensino médio, beleza? Nos textos do Enem, tranquilo? Beleza, minha gente? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Tudo bem até aqui? Esse é o motivo do item B ser o gabarito, tá?
O item C, ele está errado. Relato em primeira pessoa de um estudante é utilizado como estratégia. A gente não tem aqui, meus amores, o relato de um estudante, tá? Se você leu com atenção, se você me acompanhou, na verdade, se você prestou atenção na leitura, você percebeu que isso não acontece, tá? Eu não tenho aqui, em momento nenhum, eu não tenho, em momento nenhum, o ponto de vista de um estudante. Só não tenho, beleza? Tudo bem? A presença de opiniões subjetivas dos autores sobre as ações do MEC caracteriza o texto como predominantemente opinativo e persuasivo. Gente, o texto ele é predominantemente informativo, tá? Jobson, eu não sei o que é persuasivo, professor. Persuasivo é aquele texto que tenta convencer o leitor sobre algo, tá? Se você prestar atenção nesse texto aqui, a gente não tem a tentativa de convencimento de ninguém, tá? Se você notar, ninguém está sendo aqui, a gente não está em momento nenhum dentro da notícia tentando convencer o meu leitor sobre algo, beleza? Já no item E, a ausência de dados numéricos e fontes institucionais revela que o texto se aproxima do gênero crônica, priorizando a livre expressão do autor. Meus amores, para quem não se lembra, por favor, preste muita atenção aqui, tá? Quando a gente fala do gênero crônica, a gente está falando de uma narrativa na qual fatos cotidianos são narrados. Beleza? Então, outra coisa. É uma narrativa curta, tá? Toda crônica, ela vai ser uma narrativa curta, beleza? Que trata aí de fatos cotidianos. A gente tem um autor, pessoal, que a Urca em especial, eu não sei porquê, se vocês me perguntarem, eu não faço a menor ideia, tá? Mas tem um autor que a Urca gosta demais e ele é cronista, tá? Que é o Fabrício Carpinejar. Quem já fez prova da UPA sabe quem é esse cara, né? A gente está cansado aí de, em provas da URCA, eu falei da UPA, né? Mas não é da UPA, não, é da URCA, tá? Em provas da URCA, só dá Fabrício Carpinejar. A sensação que eu tenho é que o pessoal lá idolatra o Carpinejar. Não que o cara não escreva bem, o cara é muito bom, tem umas reflexões sensacionais, gente. Mas, assim, toda prova da URCA tem Fabrício Carpinejar. Eu não sei por quê, não me pergunte, tá? Beleza, tá explicada a segunda questão, posso prosseguir. Alguém tem dúvida sobre algo que está nessa segunda questão, meus amores? Tudo bem, tudo legal, tudo sensacional? Beleza. Se tiver beleza, me avise. Se não tiver beleza, me avise também, por favor, fale comigo. Para quem está assistindo a aula minha pela primeira vez, eu acho que já deu para perceber que eu tento muito puxar o contato com as pessoas, né? Eu tento muito me aproximar das pessoas, eu tento muito conseguir interagir com vocês, porque, gente, eu estou aqui em Fortaleza e tem alguns de vocês que estão a, sei lá, 500, 600 quilômetros de distância de mim, e aí o mínimo que eu posso fazer é tentar gerar aí uma conexão com vocês para que o online ele não se distancie tanto do presencial nesse sentido. É uma coisa que eu sempre falo, principalmente para quem não, eu não falo tanto isso no pré-vestibular, eu também dou aula para pré-vestibular online, mas eu falo muito mais isso para o concurseiro. Você tem uma chance do tamanho de um bonde por você ter o professor ao vivo junto com você, né?
E aí, o mínimo que você pode fazer é tirar as suas dúvidas quando elas surgirem. Não leve dúvida para casa, não. Tá certo. Débora, obrigado, meu amor. Obrigado, viu? Professor, cada banca tem um campo de conforto com aqueles assuntos mais cobrados. No caso da URCA, qual o top 5 dos assuntos mais cobrados? Eita, tá aí que agora você me pegou, porque vamos lá. A URCA, ela é uma banca muito gramatiqueira, certo? Quando a gente fala de língua portuguesa, a URCA, ela é muito gramatiqueira, tá? Primeiro elemento que eu traria como top um, vou logo dar o top um, seria sintaxe, tá? Análise sintática, certo? Segundo elemento seria morfologia. Dentro de morfologia, a gente tem aí a identificação. Meu Deus, a Claudiana é de Roraima. Caramba, bem. Ô, Claudiana, legal ter você aqui, viu? Muito legal. Obrigado, inclusive. Poxa, olha onde o IB tá chegando, gente. Pelo amor de Deus. O terceiro conteúdo, meus amores, aqui respondendo à pergunta do Eugênio, terceiro conteúdo que a URCA gosta muito de cobrar é ortografia. Escrita, né? Mas quando ela cobra ortografia, ela também pode cobrar ali a acentuação, porque a acentuação é um dos elementos da escrita, tá? Quarto elemento, verbos. Só que quando eu falo de verbos aqui dentro e digo que a URCA gosta de cobrar, ela gosta de cobrar, vou colocar aqui, 4.1. Ela gosta de cobrar tempos e modos verbais. Não é sempre, tá? Mas é uma coisa que vez ou outra aparece, beleza? Ela vez ou outra ela coloca ali tempos e modos. 4.2, isso aqui ela cobra com mais frequência, tá? Quando falando de verbos ainda aqui, ela cobra concordância. Aqui ela gosta, aqui já é mais frequente, beleza? E o item 4.3, aqui dentro de verbos, eu diria que seria vozes verbais, beleza? Em verbos, isso aqui é bem frequente, tá? Abrir o concurso municipal de saúde de Roraima. Sério? Quantas vagas? Tô por fora, gente. Eu tô acompanhando tanto concurso que tá loucura. Loucura mesmo. Mais de 600? Valha-me Deus do céu. Ei, gente, 600 vagas é muita coisa, viu? Quero falar nada não, mas 600 vagas é loucura. E, Eugênio, último elemento que eu colocaria, e aí, lógico, isso não é via de regra, mas o quinto elemento seria pontuação. Não apenas o uso da vírgula, tá? Mas pontuação como um todo, tá certo? Então, eu colocaria isso aqui pensando em URCA, eu colocaria isso aqui como o top 5, tá? Beleza? Tirei a dúvida do senhor? Tranquilo? Show. Fiz essa prova, faltou uma questão para a segunda fase. Poxa vida, cara. Poxa vida. Mas, Adriano, na próxima dá certo. Se Deus quiser, na próxima dá certo. Eu digo muito assim, sabe, Adriano? Tem coisas na vida que são livramento. Às vezes não deu certo no município porque era para ser em outro, sabe? Não sei como é que o senhor vê a vida, mas na minha cabeça, na minha concepção, Deus sabe o que faz. Então, se determinadas coisas não acontecem, então é isso, sabe? Minha mulher não quer. Olha, ó. Então, né? Rapaz, eu vou dizer para o senhor, quando a minha mulher não quer alguma coisa, eu nem teimo, entendeu?
Porque se eu teimar, eu sei que vai dar muito errado. Então, quando a minha esposa não é nem de falar, sabe? Mas quando a minha esposa diz, não, isso aqui, não, eu nem teimo. Nem vou nem atrás, entendeu? Não vale a pena não, rapaz. Com mulher a gente não teima, entendeu? Não teima. Mulher vê coisa que a gente não vê, às vezes. Então, teime não, meu filho. Terceira, no texto, a redação respeita as normas da ortografia e da acentuação gráfica. Olha, eu falei agora, ó, aqui, ó. Acabei de falar, né? Aí vem aqui, olha que loucura. No texto, a redação respeita as normas da ortografia e da acentuação vigentes no português do Brasil. Assinale a alternativa que apresenta a análise correta de um aspecto ortográfico ou de acentuação relacionado ao texto. E tem a forma verbal análise recebe acento por ser proparoxítona, segundo as regras. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Vamos aqui, análise. É proparoxítona ou não é? Alguém lembra disso? Alguém lembra desse conteúdo, minha gente? Análise. É proparoxítona, não é proparoxítona? O que vocês me dizem? Não é ou é? Bora, falem comigo. É sim? Vamos aqui. Gente, que mensagem legal. Que mensagem legal. Quero agradecer pelas excelentes aulas. Através delas, consegui fechar minha prova de português. Ô, Damis, obrigado. Tava esperando essa, não, gente? Obrigado, Damis. Obrigado. Olha que interessante, né? Análise é proparoxítona. Só que aí, pessoal, o que a banca fez? Análise é substantivo, tá certo? É substantivo, tá? Jobson, por que eu sei que análise é substantivo? Porque o substantivo é a classe de palavra que nomeia. O substantivo é a classe de palavra que nomeia tudo aquilo que me cerca. Beleza? Então, pensou em classe de palavra, pensou em classe de palavra que nomeia, pensou em substantivo. Tranquilo? Sempre, sempre, sempre pensar em substantivo. Tranquilo? Tudo bem até aqui? Vamos lá. Professor, e se fosse verbos? Se fosse verbo, como é. Poxa, Adriano, que droga. Se fosse verbo, como é que ficaria? É só um detalhe, gente. É só um detalhe. O que diferencia, nesse caso aqui, tá? Nesse caso aqui, o que diferencia o substantivo do verbo é isso aqui que eu vou mostrar agora. An, na, li, z. Isso aqui é substantivo. Jobson, beleza. Isso aí é substantivo, tranquilo. E como é que fica o verbo? Gente, o verbo só perde o acento porque an, na, lise. Então muda a sílaba tônica. Se você perceber, no substantivo, a sílaba tônica é a antepenúltima. Beleza? No caso do verbo, a sílaba tônica não é mais a antepenúltima. Beleza? No caso do verbo, a sílaba tônica ela passa a ser a penúltima. Deu para entender? Então, professor, o que muda? É só a posição da sílaba? Não. Por quê? Verbo, ele não vai ser acentuado, por exemplo, quando ele tem essa situação dessa mudança de tonicidade silábica. Beleza? Então eu não vou ter esse acento acontecendo aqui. Tranquilo? Beleza?
é importante que isso fique claro para vocês, tá? Jobson, mas eu não sei o que é proparoxítona, paroxítona, eu não faço a menor ideia. Deixa eu deixar aqui embaixo uma explicaçãozinha bem simples, eu acho que pode ajudar vocês, tá? Toda vez que a gente pensar em proparoxítona, eu queria que a gente pensasse, por favor, em palavra que tem como sílaba tônica a antepenúltima sílaba. Vou manter o exemplo na li zi. Então você percebe, ó, que a sílaba tônica é essa daqui. Essa sílaba é a mais forte e ela é a antepenúltima, beleza? Tudo bem, tudo legal, tudo sensacional. Ela é a antepenúltima sílaba e ela é a mais forte. Tranquilo? Jobson, eu preciso me lembrar disso. É bom, é muito importante, porque isso aqui costuma ser cobrado, tá? Já quando eu falo de palavra paroxítona, quando eu falo de palavra paroxítona, isso muda. Paroxítona. Por quê, professor? Por que que paroxítona? Por que que a paroxítona isso muda? Porque quando eu tenho palavra paroxítona, a sílaba tônica, ela não é a antepenúltima. Ela passa a ser, no caso das paroxítonas, vitória. Beleza? Vitória, história, infância. Deixa eu ver, o que mais? Paroxítona. Eita, gente, é tanta, minha cabeça buga. Mas vitória, história, normalmente, inclusive, deixa eu marcar aqui a sílaba tônica para vocês também, penúltima sílaba tônica, tá? E eu tenho, não menos importante, é válido lembrar isso daqui, não menos importante, eu tenho as oxítonas, beleza? Jobson, se a proparoxítona tem como sílaba tônica a antepenúltima, a paroxítona tem como sílaba tônica a penúltima, então a oxítona vai ter como sílaba tônica o quê? A última sílaba. Ok, então tá aqui. Essa é a diferença. Professor, tem alguma regra específica que eu tenho que ter um pouco mais de cuidado? Por exemplo, nessa regra que eu tenho aqui em Vitória, Vitória é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Se eu fosse vocês, eu estudaria depois isso daqui, tá? Terminada em ditongo crescente. Eu não posso entrar em detalhe com isso porque não dá tempo, tá? Mas por ela ser terminada em ditongo crescente, exatamente, Débora, ela vai ser chamada também, meus amores, de um outro nome, tá? Ela vai poder ser chamada de proparoxítona. Proparoxítona aparente. Beleza? Então, eu vou ter ali uma palavra que termina em semivogal para vogal, e aí o que é que vai acontecer? A gente vai, naturalmente, aqui, chamar essa paroxítona terminada em ditongo crescente, a gente vai ter que chamá-la de proparoxítona aparente, beleza? Tudo bem? Professor, eu sei as regras de acentuação, mas tenho dúvidas na separação silábica e identificar a sílaba tônica. Vamos aqui, Adriano. Tem uma coisa que eu ensino muitas vezes no ensino fundamental e que o pessoal não aprendeu. Quem não foi meu aluno? Não aprendeu. E porque tem muito colega que não se liga. Tem muito colega que não se liga nisso, né? O corpo humano é uma coisa que a gente não aprende. O corpo humano, ele simplesmente só consegue expelir, liberar uma sílaba por vez, certo? Então imagina e faça esse teste. Vou pegar um exemplo. Pega a palavra resolvido. Veja que a sua boca vai abrir
4 vezes, quando você fala essa palavra naturalmente. Jobson, como assim ela vai abrir naturalmente? É isso aqui, ó. Resolvido. E aí, como é que você pode entender essa divisão silábica? Falando a palavra naturalmente e analisando, não vai fazer devagar. Resolvido. Você não pode fazer devagar. Devagar você erra, principalmente nesse tipo de caso aqui, dessas proparoxítonas terminadas em ditongo crescente, tá? Isso aqui tem que ter cuidado, por favor. É falar a palavra rápido. História. História. Vitória. Política. Importância. Você vai perceber que a tua própria boca separa essas sílabas, ô Adriano. E aí você fica, é resolvido, resolvido, é resolvidor, é resolvido ou é resolvido? É resolvido. A sílaba mais forte é o vi. Resolvido. Melhora dessa maneira, Adriano? Show. Maravilha. Maravilha. Beleza. Maravilha. Show, show, show. De nada. Damis, obrigado, Damis. Obrigado, 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 obrigado. Que legal, obrigado. Maravilha. Gente, explicado, né? E aí, vamos continuar a resolução da questão, porque já são, Maria, 8h10. Loucura. Vamos aqui. Item A, errado. B. A palavra ideias deveria ter acento na vogal I, por se tratar de um hiato, conforme as regras anteriores à reforma ortográfica de 2009. Está certo? Ou está errado? Ideia teria esse acento aí? O que vocês me dizem? Vocês acham que tem? Que não tem? Falem comigo, tem ou não tem? Quero ouvir vocês, gente. Eu fico só dando resposta, falando e não sei o quê. E aí? O que vocês me falam? Tem, não tem, não tem, tem? Oi, oi, oi? Acho que não. Pois é, não, não tem, né? A gente não teria isso aqui, tá? A gente não teria esse acento em ideia. Isso, Cris. A gente não tem esse acento em ideia, porque ideia é paroxítona. Eu já ia dizer proparoxítona, pega o doido. Pega o doido! Pega o doido! Não, não tem. Beleza? Tranquilo. Item C. O vocábulo país recebe acento por ser monossílabo átono, estando de acordo com as normas atuais. Professor, o que é um monossílabo? Eu não me lembro. O senhor consegue me explicar? Monossílabo é uma palavra que tem apenas uma sílaba. Beleza? O monossílabo é uma palavra que tem apenas uma sílaba, tá certo? Toda vez que eu pensar em monossílabo, eu vou pensar numa palavra que tenha apenas uma sílaba. Tá certo? Tranquilo. Dúvidas até aqui? Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Gente, país é monossílabo ou não? Olha quantas vezes eu abri minha boca para falar a palavra país. Eu abri minha boca só uma vez. É dissílabo, né? Dissílabo. Se tem duas sílabas, é dissílabo. Beleza. Eu não posso, não devo e não vou chamar de monossílabo. Tranquilo. Tudo bem, tudo legal, tudo sensacional. Dito isso, item C de cachorro caramelo, tá errado, meus amores. Se tá errado, não pode, não deve e não vai ser o nosso gabarito.
Ok, Ju, tudo bem? Vamos lá, item D, professor. Como é que fica o item D de jeans? Como é que fica aí? O termo estrutura deveria conter acento diferencial, a fim de evitar ambiguidade com outra palavra de mesma grafia. Vamos lá, isso aqui é uma falácia, isso aqui é uma mentira do tamanho de um trem, tá? Professor, por que é que isso é uma mentira do tamanho de um trem? O que é que o senhor está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer para você que isso aqui é uma mentira, porque, veja você, acento diferencial, ele é utilizado em uma situação, certo? O acento diferencial, ele é esse acento aqui, ó. Tem e tem. Ele é o acento circunflexo, tá certo? Toda vez que eu falo de acento diferencial, eu falo do acento circunflexo, beleza? Eu falo do acento circunflexo. Jobson, para que é que esse acento serve? Esse acento ele serve para marcar que sem o acento eu tenho a terceira pessoa do singular. Com acento eu tenho a terceira pessoa do plural, meus amores. Então essa é a principal diferença. O acento diferencial ele serve para apontar a distinção entre terceira do singular e terceira do plural. Eu vou usar esse acento diferencial nos verbos ter e os seus derivados. Beleza? Professor, como assim o verbo ser e os seus derivados? O que é que o senhor está querendo dizer? O verbo ter e seus derivados. O que é que o senhor está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer para você o seguinte: se eu, perceba, se eu tiver, por exemplo, mantém, por isso que eu falo o verbo ter e seus derivados. O mantém, se eu quiser colocar ele no plural, eu vou ter que colocar o circunflexo. Se eu quiser deixar ele no singular, eu vou só manter isso aqui, beleza? Se eu coloco o circunflexo, eu tenho esse acento diferencial que eu vou chamar aqui de AD. Ficou claro para vocês? Tudo bem, meus amores? Belezura ou não? Tem alguém que não entendeu, por favor? Ou todo mundo entendeu? Tudo ok? Belezura? Então tá errado. Portanto, no item E de esqueleto esquelético, eu preciso prestar atenção no seguinte, ó. A grafia da palavra insumos está correta. É isso. É só isso. Tá aqui meu gabarito. Acabou-se. Não precisava esticar a baladeira. Tá certo? Tudo bem, entendido. Belezura. Gente, por hoje é só. Eu vou parar por aqui. Eu dei muita teoria. Para quem não está acostumado a assistir a aula minha, é isso. Eu dou muita teoria, porque. Peraí. Eu sei que muita gente tem dificuldade. Eu sei que muita gente tem dificuldade com a teoria. E aí não adianta eu resolver 20 questões, 15 questões, se você ainda não tem base teórica. Mais para o final do curso, aí eu vou diminuindo a teoria, porque a gente já viu bastante coisa, e aí a gente vai mais analisando questão, vendo ali para onde a gente pode olhar, como é que a gente pode olhar, beleza? Tranquilo. E aí, mais do comecinho, como a gente está começando hoje, né? Do comecinho do curso até a metade do curso, mais ou menos, tem muita teoria, porque eu não gosto. Enfim, eu não gosto de não passar a teoria, tá? Me incomoda não trazer teoria. Beleza, tudo bem, tudo legal, tudo sensacional. Gente, queria agradecer o carinho de vocês, muito obrigado. Queria agradecer o carinho, a atenção e a paciência de vocês comigo, porque eu falo, viu, velho? Pelo amor de Deus, ou acaba para falar, tá? Mas é essa a ideia. Espero que eu tenha conseguido agregar um pouquinho mais na preparação de vocês. E eu tô esperando ver vocês matriculados aqui no IB, viu?
eu quero estudar com vocês, eu quero resolver questões com vocês, eu quero explicar cada detalhezinho ali para vocês, bonitinho. Tá certo? Tudo bem? Cheiro no coração de vocês, meus amores. Muito obrigado por todo o carinho, por todos os elogios. Estamos aqui para isso. E eu vejo vocês na próxima aula, viu? Já matriculados. Cheiro. Fui.